A mais marcante característica dos personagens de Jeremy David Salinger são o sentimento de alienação e as críticas em relação à sociedade. Salinger serviu como soldado na Segunda Guerra Mundial. Participou de combates, incluindo o Dia D. Esse trauma que ele experimentou pode ter desempenhado um papel central no desenvolvimento dos conflitos emocionais de seus personagens, e é isso que vamos observar a partir de agora. Nesse vídeo, vamos focar nas obras produzidas após o fim da guerra. Para dar um contexto, o mundo pós-guerra parecia e era extremamente instável, e apesar disso, nos Estados Unidos havia um consumismo crescente. E esse consumismo será um dos principais alvos de suas críticas, como veremos a seguir, bem como a instabilidade mental de seus personagens ecoando na instabilidade do mundo. Em O Apanhador no Campo de Centeio, de 1951, o personagem Holden queria preservar a inocência das crianças e salvá-los da hipocrisia e maldade que ele via na sociedade. Porém, em outros momentos da narrativa, ele admite desejar ir para a guerra. Parece contraditório, mas esse é um dos exemplos em que Salinger explora os valores morais e as contradições humanas usando a guerra como tema. Para O Apanhador no Campo de Centeio, Salinger produzia contos. Em 1948, é publicado na revista The New Yorker o conto Um Dia Perfeito para Peixes Banana, sobre um dia na praia de um ex-soldado que lida com estresse pós-traumático. Esse soldado é Seymour Glass, e na minha opinião foi a mais perfeita representação do transtorno de estresse pós-traumático devido à guerra. Nesse conto, seu desfecho é chocante e é mostrado o ápice dos efeitos que a guerra o causou. Mas o personagem volta a aparecer em outros contos, que narram eventos anteriores ao que é mostrado em Um Dia Perfeito para Peixes Banana. E através desses outros contos, podemos ter uma compreensão maior dele. E também conhecer a história da família Glass, do qual ele faz. O conto mencionado anteriormente abre a posterior coletânea 9 histórias. Embora a coletânea tenha vários contos, vamos focar na família Glass e como a guerra afetou suas vidas, principalmente através do que é narrado em Seymour, uma introdução. Este gira em torno de Buddy Glass, um personagem que reflete sobre seu irmão Seymour, o mesmo de Um Dia Perfeito para Peixes Banana. Buddy e Seymour fazem parte da família Glass, uma família fictícia que o autor desenvolveu e frequentemente considerada uma representação da própria visão de mundo e filosofia do autor. A família Glass é formada pelo pai, a mãe e 7 filhos. Eles aparecem em diversos contos, sendo Buddy o narrador principal da maioria, e já foi apontado por alguns como sendo ele o alter ego do próprio Salinger. E através da sua narração, vamos conhecendo a vida dos demais. Buddy também já serviu na guerra. Há membros da família que têm seus próprios contos, e outros que são citados nos contos dos irmãos. Em todos fica bem clara a influência que eles têm uns sobre os outros. A história de suas vidas é como uma colcha de retalhos, que foi sendo tecida por Salinger ao longo do tempo. Essa excêntrica família foi marcada pelas tragédias decorridas da guerra. Além dos já citados Seymour e Buddy, um dos gêmeos, Walt, tem seu triste desfecho no conflito, revelado no conto Tio Eagle em Connecticut. Essas situações afetaram também os que não estiveram presentes no conflito, como vemos acontecer com os caçulas Franny e Zoe. Diante de todas as narrativas em que a família Glass está envolvida, é possível observar como a guerra marcou suas vidas e influenciou suas emoções. Uma característica em comum entre as narrativas da família Glass, principalmente dos mais novos, e os pensamentos de Holden, é o choque de ideia entre a geração anterior e a juventude do início da década de 50, que começa a dar sinais de que já não tem os mesmos pensamentos. Fica uma reflexão sobre como o conflito pode ter causado essa mudança na visão de mundo entre as gerações.
Voltando o nosso foco para Seymour, uma introdução, através dos relatos de Buddy, conhecemos mais a fundo a trajetória e é perceptível como ele se relaciona mais diretamente com as experiências do próprio Salinger. Ele personifica muitos dos temas e preocupações recorrentes nas obras de Salinger, incluindo a busca de autenticidade e sentido para a vida, a alienação, o sofrimento e a complexidade da existência humana. Ao pesquisar a vida de Salinger, há informações de que ele vivia de forma reclusa, o que corrobora com o pensamento de que ele não se conectava com a sociedade ao seu redor. É bem nítido nas obras o desprezo pelo consumismo e futilidades presentes na sociedade americana pós-guerra. Tendo em mente que quem escreve se trata de alguém que viu e viveu de perto os horrores da guerra, onde vem à tona o pior do ser humano, e ele testemunhou tanto sofrimento dos que estavam ali contra a sua vontade, fica mais fácil compreender o porquê de sua indignação com a sociedade. E também uma possível origem para as questões morais e filosóficas retratadas em seus personagens, bem como o tema recorrente dos sofrimentos emocionais e desprezos por questões puramente materiais. Quis trazer essas informações sobre o autor e fazer essa reflexão sobre o possível impacto de sua experiência na guerra com a sua obra, pois após pesquisar sobre seu passado e saber desse fato, sua escrita me pareceu ainda mais genial. Além das citadas aqui, Salinger possui outras obras que valem muito a pena ser lidas e que abordam os temas mencionados e também muitos outros, sempre com a característica de promover a reflexão sobre a sociedade e a psique humana, em uma linguagem bem acessível. Meu objetivo nesse vídeo foi convidar o leitor a analisar a obra tendo em mente as experiências do autor na guerra. Creio que isso trará uma compreensão mais profunda de seus personagens. Até a próxima e muito obrigada pela presença.